esclareço que todos os deputados poderão, depois das inscrições, fazerem a réplica, que poderá ter dos convocados a tréplica. Eu quero dizer que estão presentes nesta casa, estão na galeria, os alunos da Escola Classe 308 Sul, acompanhados pelas professoras Guiomar, Soraya e Violeta. Sejam bem-vindos os estudantes da 308 Sul e os professores. Estão participando do projeto Cidadão do Futuro. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marco Lima, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros da imprensa, senhor comandante-geral da Polícia Militar, companheiros policiais militares que estão nas galerias. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria fazer uma pergunta ao comandante-geral sobre quais os critérios adotados e qual o amparo utilizado pela Polícia Militar para determinar a investigação ou a fornecer segurança particular de qualquer cidadão pela P2. Porque, na prática, o comandante citou aqui que não existe, nunca existiu qualquer investigação que não fosse de caráter militar, mas nós sabemos que, na prática, isso não é verdade. Fui da corporação durante 6 anos e alguns meses e presenciei por diversas vezes elementos da segunda seção, maus elementos, porque nós temos bons elementos, mas presenciei maus elementos da segunda seção, fazendo investigações a empresários, a políticos e a outros segmentos. Ou seja, usando a estrutura da corporação, que é a estrutura do Estado, que é do próprio povo. Isso nós sabemos que, na prática, isso acontece. Então, eu quero saber quais são esses critérios adotados, inclusive no fornecimento de segurança particular a autoridades, principalmente do governo, que também acontece e está acontecendo hoje em dia ainda. E, senhor comandante, pergunto também o seguinte: é de conhecimento público e notório a desgastante escala de serviço enfrentada pelos policiais. Eu mesmo fui autor de uma lei que garante aos policiais escalas mais humanas de serviço. Gostaria de saber se o senhor é a favor ou contra que os policiais tenham uma escala mais digna e quais as providências adotadas pelo comando a fim de solucionar essa situação, uma vez que as polícias militares são a única categoria profissional a não ter carga horária definitiva. Deputado Marco Lima, eu solicito a Vossa Excelência que se restrinja ao objeto da convocação. Não só a Vossa Excelência, como a todos os parlamentares, que o objeto da convocação está contido no requerimento do deputado Tadeu Filipelli e se restringe ao funcionamento dos órgãos de informação e ao episódio ocorrido no aeroporto no dia 3 de março. E outras perguntas não poderão ser formuladas. Solicito a Vossa Excelência a compreensão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse dado o mesmo tratamento ao depoente e aos parlamentares desta casa, do mesmo tratamento que foi dado a outros depoimentos anteriores, onde secretários, administradores responderam às indagações dos parlamentares aqui presentes de qualquer tipo de informação que esta casa solicitar. Os parlamentares têm esse direito de fazer as perguntas a que couber. Eu não gostaria que o senhor presidente cesseasse o direito dos parlamentares. Fosse dado o direito de fazer as perguntas, cabe ao depoente respondê-las ou não. Esse é o nosso entendimento. Deputado, a presidência não vai polemizar com Vossa Excelência, mas, de fato, só permitirá, não só a Vossa Excelência, como a todos os deputados que dirijam perguntas sobre o tema para o qual o senhor comandante e o chefe do Serviço de Informações foram convocados. Isso é o que estabelece o regimento interno
e a presidência seguirá o regimento interno. Senhor presidente, é lamentável que isso possa ocorrer, porque fatos gravíssimos estão acontecendo. Hoje em dia mesmo, o depoente acabou de citar que todos os policiais que estão aqui vieram por direito próprio, por vontade própria, mas nós temos aqui a relação de 10 viaturas e um ônibus da Polícia Militar deslocado para cá. Ou seja, a cidade está com 10 viaturas a menos nas ruas por causa desse evento. E eu gostaria de fazer essa pergunta e o nobre presidente não quer deixar fazer. Então fica aqui o meu protesto e não vou ficar aqui batendo palma, aplaudindo uma atitude dessa, autoritária, portanto, sai do plenário. Deputado, esclareço a Vossa Excelência que não só Vossa Excelência, como qualquer outro deputado, pode fazer requerimentos de convocação ou de solicitação de informações de acordo com o que desejarem. E que, no caso, se quiser saber outras informações, é facultado ao deputado que faça outro requerimento de convocação e que seja submetido a esta casa. Concedo a palavra ao deputado. Você quer fazer? Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu me lembro muito bem do requerimento, quando apresentado a essa casa, e também apresentei, naquele momento, um requerimento, e entendia perfeitamente que ele deveria ser motivo de indagações na sessão de hoje, quando era a convocação sobre a participação da P2 em atos da própria comunidade como um todo. Eu me lembro perfeitamente quando apresentei aqui a denúncia de 2 policiais PMs que haviam sido presos na estrutural, fazendo o que foi narrado na 3ª DP, Delegacia de Polícia do Cruzeiro, como uma contra-informação, como um ato de contra-informação feita pelos 2 PM, que naquele momento saiu como até sendo linchados na própria estrutura. E eu, efetivamente, me lembro que quase que foi linchado, foi a criança de 11 anos que teve a arma na cabeça. Eu entendo que o fato relacionado com a P2 é necessário que haja esse esclarecimento, muito embora Vossa Excelência colocou, e eu quero perguntar pela ordem, se efetivamente, se o comandante da Polícia Militar vai dar esclarecimento sobre fatos também da P2 que dizem respeito a esse fato, porque é desnecessário fazer um novo requerimento, fazendo a convocação do novo comandante da polícia aqui, para que a gente possa buscar esses esclarecimentos. Veja o seguinte, senhor deputado, neste caso, se é sobre funcionamento dos órgãos de informação, Vossa Excelência poderá perguntar o que está no requerimento para prestarem esclarecimento sobre os fatos ocorridos e veiculados, e depois diz o seguinte: bem como para que explicitem o funcionamento daqueles organismos secretos e sua utilização pelo chefe do Poder Executivo. Então, sobre o funcionamento de um modo geral, Vossa Excelência poderá perguntar e poderá obter as respostas. O que nós não vamos permitir é o que o deputado Marco Lima fez e que o deputado Tadeu Filipelli tentou fazer, de solicitar informações, por exemplo, sobre escala de serviço, sobre atentado ao Buriti, que são fatos distintos da razão da convocação. Mas sobre o funcionamento dos órgãos de informação, está atendido no requerimento. Eu concedo a palavra ao senhor chefe, comandante da Polícia Militar, para responder às indagações do deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, seria muito bom, e ontem à noite, quando eu estive com o deputado Geraldo Magela, que nós pudéssemos ter feito uma introdução inicial com todos esses assuntos aqui, que estávamos preparados aqui, inclusive com o Data Show, que nós íamos falar sobre o histórico da polícia, as unidades recém-criadas, problema dos nossos aquartelamentos, viaturas, equipamentos, problema da saúde, da valorização do policial, da informatização da corporação, aumento de efetivo, e também os estudos que estão aqui, viu, deputado, sobre escala de serviço. É um estudo comparativo que foi feito
com várias polícias militares brasileiras, que eu não posso... Senhor comandante, eu solicito que Vossa Excelência se restrinja ao que foi perguntado. E assim deve permanecer. Senhor presidente, eu gostaria de obter a cópia desse estudo que o comandante acabou de citar. Vossa Excelência poderá se dirigir diretamente a ele. Agora, senhor comandante, eu, pela última vez, vou reiterar a Vossa Senhoria que se limite aos assuntos para os quais o senhor foi convocado. Obrigado. Ele fez basicamente duas perguntas, dizendo da sua experiência da Polícia Militar no passado, que houve investigação de empresários e políticos. Eu, embora tenha mais de 30 anos de serviço, nunca trabalhei na área de informação e não posso responder essa pergunta, mas não acredito que a Polícia Militar tenha feito investigação sobre a vida de empresários políticos. Não acredito. Que a nossa corporação tem uma história, tem uma tradição, ela é cumpridora da lei e dos regulamentos. Cumpre tanto que até incomoda muitos parlamentares até, porque as leis estão aí, nós temos que fazer cumpri-las. É a única forma que nós temos de sobrevivência, porque nós vivemos sob o império da lei. Quanto ao critério de amparo, o amparo já foi aqui elencado, o amparo legal para fazer uma investigação, como disse, ou uma segurança. Elas são feitas sempre quando solicitadas e quando aquela personalidade que está recebendo a segurança, como por exemplo o deputado Manuel de Andrade, numa oportunidade solicitou que nós fizéssemos a segurança dele, e ele inclusive teve a oportunidade de escolher os policiais, não é isso, deputado? Escolheu os policiais, foram mandados vários policiais, eu quero esses policiais, né, que inclusive os conhecia. Nós, há pouco tempo, fazíamos a segurança, e agora está se retirando o secretário de Saúde, e assim, qualquer personalidade, qualquer cidadão que se sentir ameaçado e que for à delegacia fazer um registro de ameaça de morte, como fez o senhor Edmilson, diz que estava sendo perseguido, nós temos a obrigação de fazer a segurança de qualquer cidadão. O critério é esse, é quando a notícia é de um clamor e da divulgação na mídia, ou mesmo por solicitação, nunca por um critério pessoal do comandante. Conceda a palavra ao deputado João de Deus, para, por 5 minutos, oferecer as suas indagações. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores oficiais aqui presentes, de praça, meu ex-companheiro Aires, que hoje faz um protesto contra a minha pessoa. Democracia é isso. Senhor presidente, eu vi atentamente algumas colocações aí do Coronel Túlio. Achei engraçado quando ele falou que o regulamento incomoda, a lei incomoda alguns parlamentares. Eu acho que a lei não incomoda a mim, porque eu, na Polícia Militar, nos meus 19 anos de serviço, tenho medalha de 10 e de 15 anos de bom serviço prestado à corporação. Eu deixei de ser bom para a polícia quando denunciei oficiais corruptos na polícia. Posso citar aqui o capitão Cláudio, que trocava anulação de punições por móveis. Eu, como sargento de polícia, denunciei isso. Eu deixei de ser um bom sargento, senhor comandante, quando denunciei o comandante da companhia do Congresso, que hoje é comandada pelo Major Medeiros, por desfalque no rancho. Fui lá, denunciei ao Coronel Edson e fiquei 10 dias preso por ter procurado o comandante sem autorização do meu comandante, que estava fraudando o rancho. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado quando a gente tem na polícia oficiais do quilate do coronel, do capitão Cláudio, do sargento Talvani Ribeiro, que estuprou e engravidou a sua filha, e que hoje gerencia o rancho do 3º Batalhão, comandado por aí pelo Coronel Gomes, enquanto 10 policiais que não tinham sequer uma punição em seus assentamentos foram expulsos a bem da disciplina. E hoje a gente tem grande dificuldade de poder reintegrar esses companheiros nas fileiras da corporação. Eu acho engraçado, senhor comandante,
quando eu, como deputado distrital, representando os policiais e bombeiros do Distrito Federal, peço ao senhor para que me mande, através de ofício, me mande a auditoria, que inclusive denuncia na sua gestão, falcatrua, empréstimo do nosso dinheiro, da CAB, ao Clube dos Oficiais, e o senhor não me manda. Isso é que é afrontar a lei, senhor comandante. Isso é que é afrontar a dignidade humana. Sabe o que é que eu acho engraçado? É quando o Clube dos Oficiais entra com ação de inconstitucionalidade pelo risco de vida. E isso o senhor não diz para os companheiros na tropa. Tá? O senhor também disse que não viria aqui porque a Câmara Legislativa é um órgão estranho à sociedade. Mas está aí e viria de qualquer maneira. Nem que fosse debaixo de vara, mas viria. Então eu acho engraçado, senhor comandante, quando o senhor diz para mim, que fiquei 19 anos na polícia e nunca roubei, que defendi e defendo até hoje aqueles mais humildes que estão lá embaixo e que às vezes é execrado pelos maus oficiais, porque eu não sou contra a autoridade de ninguém. Eu acho que a autoridade constituída tem que existir. Eu sou contra o abuso das autoridades. Eu desafio qualquer oficial da polícia que diga que um dia eu preguei a indisciplina. No jornalzinho da Voz dos Praças, eu ponho uma taja lá em cima, sempre. Jamais pregaremos a indisciplina. Sempre reivindicaremos os nossos direitos. Aí, senhor comandante, fere o desleite de alguns oficiais despreparados, que não estão preparados para os novos tempos, que talvez não esteja preparado para o governo da esquerda, o governo da Frente Brasília Popular, que mudou radicalmente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nós temos que admitir isso. É por isso que muitos dos oficiais, eu não digo todos, porque tem oficiais que são meus amigos, e que pensa realmente que um dia a gente possa ser uma grande polícia, uma polícia sem autoritarismo, sem descaso, sem desmando, e que no final de 30 anos a gente possa dizer: eu tive orgulho de ter sido policial. Então, senhor Coronel Túlio, o senhor não me mandou, estou terminando, senhor presidente, eu só vou fazer uma pergunta. O senhor não me mandou isso aqui, que eu sei que o senhor tem, aonde diz que o senhor emprestou dinheiro da CAB para o Clube dos Oficiais. Isso aqui não é o deputado João de Deus que está dizendo. Isso aqui é a soma. É uma auditoria que eu provoquei dentro da CAB. E o senhor não me mandou nem isso, nem a CAB social, que a gente sabe que é uma falcatrua terrível que existe lá, que nós vamos lutar para acabar com essa corrupção. Mas, Coronel Túlio, eu não quero fazer nenhuma pergunta ao Major Purri. Quero dizer ainda, senhor presidente, que eu estou concluído e dizer: se o sargento Ferreira estava lá, porque estava cumprindo ordens. E eu sou totalmente contra qualquer punição do sargento Ferreira e de qualquer companheiro que esteja servindo a segunda sessão. Senhor comandante, nesses 2 anos, e agora com o lamentável episódio da morte do tenente, covardemente assassinado por o sargento da Aeronáutica, morreram 17 policiais. Quantos assassinos o serviço secreto da PM, o tão famoso serviço de inteligência, descobriu, prendeu e entregou para a Polícia Judiciária do Distrito Federal? Eu quero o nome dos assassinos. Muito obrigado. Concedo a palavra ao comandante da Polícia Militar para a resposta. Eu fico em dificuldade para me dirigir ao nobre deputado, porque eu não estou acostumado com esse tipo de diálogo, infelizmente. Foram muitas afirmações feitas aqui, mas sempre em caráter de denúncia. E eu tenho, para responder isso, eu tenho que citar isso. Esse deputado, até ontem, na Casa Militar,
sempre conversávamos, trocávamos ideias, sempre no sentido de harmonia, mas a partir do momento que o coronel Túlio assumiu o comando-geral, ele imediatamente se coloca contra o comandante-geral, porque ele é contra o comandante-geral, ele é contra todos os oficiais da corporação. E nós não podemos viver mais sob esse clima. Isso é um prejuízo para a corporação, um prejuízo para o Estado. E eu peço ao novo deputado que pare com essas denúncias, que as denúncias sejam feitas nos fóruns competentes, que em nome da imunidade, o nobre deputado consegue falar nomes, até de oficiais que pode estar aqui presentes. Isso é muito triste, isso é deplorável, isso. Acho que essa prática não é a que orienta essa casa. Mas, na Polícia Militar, nós temos uma característica. Tudo que se faz é o responsável ao comandante-geral. Se o sargento Talvani não foi excluído porque tem um processo, tem alguém que é responsável para levar ao comandante-geral e tomar as providências. Se um soldado comete um erro na rua, imediatamente o comandante-geral é acionado e é cobrado como se ele fosse onipresente. Não é a mesma coisa aqui nessa casa, onde um deputado consegue falar algo e não é responsável o presidente, é o próprio deputado que responde, mas nós não temos imunidade. Então eu sinto realmente, meu deputado, uma dificuldade muito grande de responder-lhe à altura. Eu digo sim, que a Polícia Militar é feita de homens honestos. Eu não vou aqui defender oficiais, não. É a Polícia Civil, a Polícia Militar mais honesta do país. Nós não temos registro, não temos nenhuma ação na Justiça que incrimine a qualquer aqui presente. Então, o que o deputado faz não é correto, não dignifica a corporação, o senhor como ex-membro da corporação. Sob a ação direta de constitucionalidade, foi feita por uns oficiais do clube dos oficiais, e ela está vigindo até que ela deixe de vigir. Nós entendemos que não é só pela ação direta de constitucionalidade, não. Também o Tribunal de Contas do DF, de certa forma, ele não deveria ingerir sobre os assuntos da Polícia Militar. É a compreensão nossa na Polícia Militar. Por quê? Porque nós somos organizados e mantidos pela União. Os recursos da União, quem deveria fiscalizar a Polícia Militar seria a União. Então, nós temos esse entendimento. É por esse motivo que, às vezes, a gente pensa que não deveria vir aqui, mas é um prazer estar aqui. É um prazer, e ter essa oportunidade até para esclarecer certas coisas. Quanto à auditoria na Caixa, ele falou, eu tenho que responder. A auditoria da Caixa foi feita a meu mando. Não foi porque o deputado mandou, não. As duas auditorias, uma foi pelo comandante passado, e eu tenho as duas, e eu determinei ao diretor de pessoal na oportunidade que remetesse. Se não remeteu, me desculpe, eu não sei, mas está pronto a chegar às suas mãos amanhã, as auditorias todas. Quanto aos assassinos que deixaram de ser feitos, aquelas pessoas que foram assassinadas, policiais militares que foram assassinados, e qual a ação da P2? Eu digo da ação da P2, é da maior importância. O deputado que passou pela Polícia Militar, talvez ele não saiba, não conheça os boletins que são elaborados diariamente para os comandantes todos, né, com todas as ocorrências envolvendo policiais militares. E aqui me perdoe os policiais militares, todos aqui presentes, que nós temos um grande número de problemas da Polícia Militar, sim, que não é pelo excesso de folga, não, mas nós temos problemas de injeção de bebida alcoólica, que eu peço aqui até que essa casa faça uma campanha da paz contra o álcool, porque grande parte... Tempo encerrado. Não posso responder, então, a segunda pergunta. Senhor presidente, o coronel não respondeu a minha pergunta. Vossa Excelência terá o tempo para a réplica. Não, Vossa Excelência, depois de todos os inscritos, nós seguiremos, mas é o que prevê o respeito. Vossa Excelência terá 5 minutos para voltar ao mesmo assunto, deputado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor comandante-geral da Polícia Militar, senhores policiais militares aqui presentes em plenário e nessas galerias, senhoras e senhores presentes. Eu vou voltar ao tema inicial, que se refere à questão das atividades e da forma de operações da Serviço de Inteligência ou de Informações da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecida como PM2. E quero deixar muito claro aqui meu respeito a todos os policiais militares que trabalham na PM2. Evidentemente, são pessoas disciplinadas, e como pessoas disciplinadas e conscientes dos seus deveres para com o comando da corporação, se o que fazem deveria, em parte, merecer o repúdio da sociedade, certamente não é por sua culpa, e sim pela culpa daqueles que orientam o trabalho e que fazem com que esses policiais façam um serviço do qual a sociedade não deseja. E eu quero lembrar aqui o seguinte, eu quero ler aqui rapidamente um trecho do material distribuído pelo comandante da Polícia Militar, em que ele diz o seguinte: atribuições do sistema de inteligência. 1. Estabelecer o intercâmbio de conhecimentos com a Polícia Judiciária e outros órgãos da inteligência do Distrito Federal. 2. Orientar e conduzir atividades voltadas para ensino e instrução. 3. Acompanhar a situação criminológica do Distrito Federal. 4. Acompanhar todos os casos ou fatos que comprometam ou põem em risco o nome da corporação. 5. Apoiar as ações de Polícia Judiciária Militar. Basicamente são essas, aliás, exclusivamente, segundo o depoimento, segundo o documento distribuído pelo próprio comandante, são essas as atribuições do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. E aí eu vou às perguntas. Pergunta número 1. Se o senhor considera que a elaboração de relatórios sobre a vida dos deputados, as atividades dos deputados distritais, se inclui em alguma dessas 5 atribuições. 2. Se a elaboração de relatórios sobre o governador do Distrito Federal se encaixa em alguma dessas atribuições. 3. Se a elaboração de relatórios sobre reuniões de sindicatos, de movimentos, associações de classes no Distrito Federal se encaixa nessas atribuições. 4. Se a elaboração de relatórios sobre reuniões de nível nacional realizadas dentro do Distrito Federal se encaixa nessas atribuições. Quinta pergunta. Talvez eu esteja falando um pouquinho depressa. Quinta pergunta. Quantos órgãos elaboram relatórios que sejam de responsabilidade da P2? Se esses relatórios partem apenas de um local ou se partem de vários locais? Sexta pergunta. Se há diversos órgãos centralizadores, ou melhor, se há diversos órgãos de operações da Polícia Militar lotados em diferentes lugares, não dos quartéis, e sim do comando da Polícia Militar. Basicamente, se há um órgão lotado no Comando Geral da Polícia Militar, se há um órgão lotado no Gabinete Militar do Palácio do Buriti, e se há um órgão lotado na seção de operações da Polícia Militar. E, finalmente, se esses cabeçalhos que eu vou mostrar aqui são os cabeçalhos que encabeçam os relatórios elaborados pelos diversos segmentos da P2. Primeiro está aqui. Confidencial. Com um carimbo da Polícia Militar 2, PMDF. Com aqui o logotipo do Palácio da Alvorada, com uma estrela de 5 pontas e uma rúbrica, que diz o seguinte: confidencial. Peço um pouquinho mais de tempo. Polícia Militar do Distrito Federal, Estado-Maior Geral, segunda seção, subseção de informações, relatório de dados obtido, número tal. Segundo documento, igual ao primeiro, com uma rúbrica de recebido, e eu gostaria de saber de quem é essa rúbrica. Documento 3. Polícia Militar do Distrito Federal, Quartel do Comando Geral, Estado-Maior PM2, informe número tal. Polícia Militar do Distrito Federal, Quartel do Comando Geral, Estado-Maior PM2, resenha diária que o senhor já mostrou aí. Governo do Distrito Federal, Casa Militar, Divisão de Segurança, Seção de Apoio Técnico, relatório. Último documento, Polícia Militar do Distrito Federal, Quartel do Comando Geral, Estado-Maior,
comunicado número tal. Pelo que se depreende desses documentos aqui, haveria 3 origens para os relatórios preparados pela PM2. Um deles no quartel do Comando Geral, outro, para terminar, na Casa Militar Divisão de Segurança, e o terceiro deles no Estado-Maior Geral, 2ª Seção. São essas as perguntas. Passa a palavra ao Coronel Túlio para a resposta, por 5 minutos. Eu só não anotei a primeira pergunta, deputado. Só a primeira, por favor. Pode repetir? Para seguir na ordem. A presidência tenta refazer. Se, diante dos objetivos colocados, se é função investigar os deputados. Muito bem. Está bem. Isso. Tá bem. Eu tenho a dizer que, com referência à primeira pergunta, a Serviço de Inteligência da Corporação não faz relatórios sobre vida de deputado e nem sobre outros motivos que não seja estritamente segurança pública. Quanto a movimentos, aglomeração de pessoas, e aí pode estar incluído, por exemplo, um movimento sindical, se o Serviço de Inteligência está presente, ele está presente realmente para informar, dentro do planejamento que é feito pelo Comando de Policiamento, da necessidade de policiamento. Se tem que ter mais ou menos policiamento, como o deputado Edmar Pneu citou também, de um elemento que estava lá, na estrutural, que também não é a pergunta agora, mas se ele está lá, ele está para informar ao policiamento que vai fazer uma atuação ali, da necessidade e das condições daquela reunião. Não está com aspecto político de forma nenhuma. Sobre os órgãos de operações, essas perguntas que foram feitas aqui, as perguntas são bem específicas sobre esses documentos que foram... Eu lhe asseguro que o chefe da seção de inteligência pode responder com mais propriedade, se me permite. Senhor deputado, esse relatório de dados obtidos é um documento produzido pelas agências locais, informando a agência principal de fatos notáveis na área de sua atuação. Não me é familiar o timbre. Agora, é um documento que se executa. O relatório de dados obtidos é um documento elaborado pelas agências para que os dados que sejam colhidos na sua área de atuação sejam remetidos à agência principal. Passo a palavra ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, senhores oficiais presentes, meus amigos, praças, imprensa, eu não quero fazer nenhuma pergunta. Eu quero contar um pouco da minha história. Depois, por gentileza, o de bigode lá, por gentileza, o senhor está incomodado, o senhor vem para cá no meu lugar. Vai proibir eu falar? Presidente, eu não falei com aquele cidadão, por gentileza. Deputado, por favor, nós solicitamos naturalmente as galerias que respeitem os oradores. Eu não me dirigi a ninguém. Quero apenas dizer que depois do que eu vi aqui, e depois do que assisti dos nobres parlamentares, do comandante-geral, a quem tem muito respeito, mas nos últimos meses, eu fui emboscado. Túlio Cabral. Eu quero saber quem não tem família, quem não tem mulher, quem não tem filhos aqui, que não tem pai, que não tem mãe. O que fizeram comigo foi algo demoníaco. E nós sabemos que um dia
essa história será contada com todas as letras. Quem me conhece em Brasília há 24 anos, ainda combatendo a ditadura, estou vendo aqui o coronel Azevedo e outros coronéis que eu conheço há muitos anos, sabe da minha conduta como cidadão e como trabalhador. Mas foi molestado, eu fui molestado. Não pela PM, mas por alguns cidadãos que estão na PM. A PM sempre me protegeu e protegeu a sociedade, mas poucos companheiros, digo entre aspas, da PM, tentaram judiar comigo, acabar com minha vida, Túlio Cabral. Eu sei que o senhor nunca vai contar essa história, mas o senhor sabe da história. Teodoro sabe da história. E o senhor Cristóvão Buarque sabe da história. Pegar Manuel de Andrade e transformá-lo num criminoso, a qualquer custo, faça de Manelzinho um criminoso. Nós vamos dar guarida e vamos dar apoio, porque queremos fabricar de Manelzinho um delinquente. Túlio Cabral, isso está me magoando há muitos meses, há quase um ano. A minha família. Naturalmente eu pedi ao coronel Souza Pinto apoio policial e ele mandou escolher os homens. Pois eu vou devolver, todos os setores devolvendo, todos eles já. Prestaram relevante serviço, não tenho o que reclamar. Nunca tive problema com a Polícia Militar. Tenho problema sim, com pessoas que não sabem honrar a farda, não sabem cumprir com o seu dever de proteger o cidadão. Por isso não vou ter nenhuma pergunta. Mas eu não vou esquecer, João de Deus. Não vou esquecer e vou cobrar que essa história seja contada com todas as letras. Da capciosidade, da maldade que o Estado, através de alguns elementos nocivos, tentaram fazer contra mim e contra a minha família. Aprofundar a investigação de toda a minha vida. E eu digo aqui a todos os senhores, pode investigar Manelzinho no raio que o parta, aonde quiserem. Desafio novamente. Retorno o desafio ao senhor Cristóvão Buarque. Aqueles da Polícia Militar que queiram, da Polícia Civil, da Federal, que busque a história de Manelzinho. Mas não venham com sacanagem comigo, não. Por gentileza, respeite um pai de família, respeite o cidadão. Não faça maldade comigo. Investiga a verdade. Seja ela qual for a verdade. Mas não venha com armação contra mim, não. Porque eu tenho família, eu sou um cidadão. Eu tenho direitos como qualquer um outro de viver em paz. E eu não quero que o Estado, para quem eu também contribuo com o meu trabalho, seja o meu algoz. Através dos seus prepostos. Por isso que eu faço uma pergunta, Túlio. Estou triste. Estou muito triste ainda. Espero que o Deus coloque esta verdade para nós conhecermos quem foi ou quais foram os mercenários que tentaram destruir a minha vida. Era só isso. Conceda a palavra ao deputado José Edmar. Senhor presidente, coronel Túlio, demais coronéis, oficiais aqui presentes, senhoras e senhores, eu acho, aos senhores praças, policiais, militares, civis que estão aqui presentes, eu quero ressaltar que hoje inauguramos um novo tempo em Brasília. Hoje nós damos exemplo de uma democracia clara, limpa, cristalina na cidade. Hoje essa casa e os senhores militares que estão nessa casa, mais do que nunca, demonstram claramente o respeito à democracia. Quero destacar aqui com louvor o conhecimento que eu tenho do Major Chagas, hoje Coronel Chagas. Um valoroso trabalho feito na Ceilândia, do qual sou testemunha e que tive a oportunidade, nessa casa, fazer defesa sobre algumas acusações que pesaram em algum determinado momento da sua vida.
quero prestar as minhas homenagens ao senhor, coronel. Quero aqui também prestar minhas homenagens sinceras, claras, ao coronel Bichara. Se não fosse o coronel Bichara, agora, próximo ao mês atrás, certamente, se dependesse da ordem do comandante da Patamo ali presente, certamente teríamos a morte de dezenas de pessoas e certamente de alguns policiais. Mas prevaleceu o bom senso, a sensatez, a capacidade do coronel Bichara para evitar que aquele mal maior pudesse acontecer. Quero aqui parabenizá-lo também por esse ato. Mas quero aqui destacar nas palavras do coronel Túlio, simplesmente as minhas preocupações. E quero aqui destacar esse momento de democracia em que vivemos. Coronel Túlio, minhas perguntas é para deixar claro as ordens como devem ser dadas. A ordem do coronel da polícia, do comandante da polícia, ou do senhor governador, é maior do que a Constituição Federal? É uma primeira pergunta que eu quero deixar claro. Na nossa Constituição Federal, fala com clareza, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. A própria Constituição fala: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Talvez é bom fazer esse comentário e ressaltar. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Não são. Efetivamente, o meu pessoal da estrutural não é igual perante a lei, perante o resto da sociedade. E é desrespeitado pelas ordens dadas à corporação militar. Eu não digo a nenhum militar, digo as ordens dadas são conflitantes com os artigos da Constituição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É a Constituição quem diga. Naquela tarde, em que tivemos 2 policiais infiltrados, contrariando uma determinação e um acordo feito entre eu e o governador Cristóvão Buarque, para fazer um censo na estrutural, alguém mandou 2 policiais infiltrar na comunidade, de short, de camisas, com a mausa na cintura, espalhando a notícia conforme foi noticiado pela imprensa, e que eles próprios prestaram depoimento na terceira, depois que eu entrei na Kombi da PM e levei-os para a delegacia, livrando de um linchamento, informaram que estavam ali fazendo uma contra-informação. Contra-informação que teve como ato submeter à tortura uma criança de 11 anos com a mausa na cabeça, e que o pai daquela criança, alguns meses depois, veio a falecer. Isso é tratamento desumano, é tortura. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É mais do que inviolável. Pobre nesse país é totalmente desrespeitado. A casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. E não fala do proprietário do inquilino, é do morador. E quando fala em casa, fala em lá. Não fala em barraco nem em mansão, fala em lá. Tempo encerrado. Tá. Do mesmo modo, presidente, que o senhor concedeu alguns minutos aos outros deputados, também não vou me exceder a esse tempo que Vossa Excelência concedeu ao senhor deputado. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele permanecer, ou dele sair com seus bens. Como é que cerceia o direito das pessoas a entrar na estrutural? Como é que cerceiam? Quem é que dá a ordem? Como é que obriga o militar a cumprir uma ordem contra a Constituição?
E quando aí um deputado vai lá querer cumprir a Constituição, diz que é o deputado que está contra a lei, contrariado com a lei. Quero deixar claro, em nenhum momento desrespeito, mas o desrespeito à Constituição é a maior falta que um cidadão, e pode ele estar fardado, ser coronel, PM, soldado, ou civil, ou autoridade qualquer. Não foi atrás da Constituição que o presidente da República foi deposto nesse país. Por que nós não podemos respeitar a Constituição? Que autoridade é essa? De um comandante da polícia ou do senhor governador que afronta a Constituição Federal? Senhor presidente, fiz algumas perguntas ao coronel Túlio. Certamente eu gostaria de perguntar a ele como é que essa organização manda fiscalizar e fazer uma ação como foi feita na estrutural. Se efetivamente a ordem dada a um policial, ou se um determinado policial tem que se ater à lei do comandante, ou essa ordem recebida, ela é somente até o limite da Constituição Federal. Ou seja, o militar está obrigado a cumprir a ordem do comandante, ou ele está obrigado a cumprir até o limite da Constituição. Mais uma vez, deixa claro. Praça, o soldado, o cabo, tem que cumprir da totalidade a ordem de quem quer que seja, ou simplesmente ele pode cumprir, mas nunca afrontar a Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao coronel Túlio para a resposta. Deputado, eu queria aproveitar e lhe agradecer pela oportunidade que dá de responder essa pergunta, porque a Polícia Militar hoje, ela tem as suas ocorrências, isso estatisticamente provado, que as ocorrências sociais são muito maiores do que as ocorrências criminais. E sobre o conceito de invasão, e especificamente sobre a estrutural, a Polícia Militar age no estrito cumprimento da Constituição, cumprindo ordens superiores, no sentido de apoiar a fiscalização. Ela não é autora e nem pode se arvorar no direito de tentar retirar um barraco ou algo parecido. Até porque ninguém sofre mais na estrutural do que o policial militar. Aqueles homens que permanecem ali 24 horas e que são, na verdade, o senhor deputado sabe muito bem disso, aqueles que prestam socorro àquela comunidade. Quando há uma briga, quando há uma lesão corporal, ou mesmo um parto, o único poder que está presente na estrutural é a Polícia Militar, 24 horas. E eles passam frio toda a madrugada e são ainda tidos como opositores. Nós, policiais militares, que também não temos lote. Nós não temos também o lote. Nós temos 100 policiais militares que moram em Formosa. E eu os fui visitar outro dia, porque eles estão com dificuldade de transporte. E eles estão pagando do bolso. Nós vemos todas as pessoas invadirem em locais até nobres, e nós temos a obrigação de apoiar e depois ver que aquele invasor teve um sucesso, e nós estamos até agora silenciosos, calados. Então, digo, senhor deputado, que nós fazemos, sim, o apoio à fiscalização. E quanto ao episódio dos 2 PMs que estavam infiltrados naquela oportunidade, eu não sei se poderia só me reportar a data efetiva do ocorrido. Pode, por favor, só a data do ocorrido? 27 de janeiro. Nessa oportunidade, eu não pertencia à Polícia Militar, ao Comando Geral, e não estava sob minha subordinação. E isso na Polícia Militar é bem claro. Todos os policiais militares que estão aqui presentes sabem que nós temos uma estrutura rígida, onde cada policial obedece à ordem do seu chefe imediato. Então, nós não temos ascendência de mando
quando então era da Casa Militar, sobre um P2 infiltrado. E esse acontecimento, se foi registrado, deve estar com certeza em apuração, até porque o senhor deputado disse que houve uma tortura e teve consequências até fatais para o pai dessa criança. Eu penso que isso tem que ser apurado, sim. Se estavam lá com outra finalidade armada e constranger alguém, eles têm que responder por essas ações. E não é o comandante-geral que vai responder, é o policial e aquele que mandou que o policial militar fizesse algo que não estava dentro do que manda a lei e a ordem. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor comandante da Polícia Militar no Distrito Federal, Coronel Túlio, senhor chefe do Serviço de Informação da Polícia Militar, senhores oficiais aqui presentes, praças aqui presentes. Eu quero, até para a gente ser mais didático nessa nossa manifestação, recuperar a razão desta convocação do senhor comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. O problema da convocação foi que, quando do retorno de uma viagem aos Estados Unidos, em missão oficial pela Câmara Legislativa, o deputado Manuel Andrade, que havia sido acusado de ter participação em atos ilícitos e que até agora essa própria Câmara Legislativa, no cumprimento do seu dever, desenvolveu uma comissão parlamentar de inquérito, nada encontrando que pudesse desabonar ou comprometer a idoneidade do nobre parlamentar. No momento em que ele chegava ao Brasil desta viagem, um policial, embora não fardado, foi flagrado portando uma câmera, procedendo a uma filmagem que seria considerada espúria. Levantou-se então a hipótese de que ele estaria a serviço da PM2, da Seção 2 da Polícia Militar do Distrito Federal, prestando, portanto, um serviço de espionagem ou arapongagem, como convencionalmente se nomeia nesses casos, especialmente quando do período do regime militar essa expressão se tornou comum. Eu quero, senhor comandante, trazer aqui uma observação, antes de formular a minha pergunta, que algumas misturas são tremendamente explosivas. Eu não me refiro aqui à química, por exemplo, de produção de artefatos, de bombas ou outras coisas, mas até nessa área da química se descobre que misturar determinados componentes pode dar uma explosão e trazer problemas. Mas eu me refiro aqui a dois componentes. É o componente político e o componente da atuação militar, da atuação da segurança pública. Quando eu falo política, eu falo da política partidária, ideológica. E talvez nós estejamos vivendo esse clima tão desagradável hoje no Distrito Federal e em algumas regiões do país. Por quê? O partido que hoje governa o Distrito Federal sempre foi um fiel ardoroso da desmilitarização da Polícia Militar. Sempre condenou, nos seus discursos, na sua programação, a prática da espionagem, da arapongagem, da fiscalização. Esse governo, que representa o Partido dos Trabalhadores, sempre condenou que os praças, aqueles que são submetidos a ordens superiores, cumpram essas ordens quando se trata de contrariar interesses da coletividade, da população e até mesmo pregam uma espécie de desobediência civil enquanto eles estão no discurso. Mas quando se assume o poder, descobre-se que o discurso às vezes comporta determinadas expressões, mas que na hora de exercer a prática tem certas coisas que não são bem assim, e aí começa o que eu digo da mistura explosiva. Uma coisa é a política ideológica tratando a questão da segurança pública, especialmente a questão relacionada à polícia militar, à polícia civil, e outra coisa é exatamente aquela realidade que nós temos que conviver, é uma realidade que nem sempre se resolve através do discurso ou da filosofia. Então, quando há uma mistura, quer seja
da ação política e ideológica dentro da Polícia Militar, os problemas ocorrem. E quando há uma ação da Polícia Militar na questão também da ação política e ideológica, os problemas se manifestarão. Por isso, eu quero aqui até, de alguma forma, me declarar surpreso, porque enquanto esta casa está convocando o senhor comandante da Polícia Militar, porque a Polícia Militar estaria investigando irregularmente um deputado desta casa, a própria Câmara Legislativa parece que tem a sua P2 ou C2, eu não sei como é que chama, porque consegue levantar documentos que são reservados da Polícia Militar. E eu fico pensando assim, quem é que está arapongando quem aqui? Porque, na verdade, eu estou surpreso. Eu estou tomando conhecimento de informações aqui que seriam, na minha opinião, pelo menos eu sou leigo na questão de segurança pública, de P2, eu não entendo isso, mas até onde me consta, esses documentos seriam documentos reservados, mas estão aqui à disposição de parlamentares dessa casa. Então eu fico pensando nessa mistura, será que ela é saudável? Vou concluir, senhor presidente, fazendo a pergunta, será que é saudável para o Distrito Federal? E eu quero agora fazer uma pergunta. Aí eu quero, talvez, tocar num cerne, não apenas indo na linha do deputado Luiz Estevam, que relacionou a questão da PM2, fiscalizar deputados, eu quero saber a seguinte informação, senhor comandante. A PM2, ou a P2, ela faz investigação quanto à conduta dos seus oficiais, e as informações apresentadas pela P2 são relevantes quanto ao aspecto da promoção ao oficialato e a outros cargos ao oficialato em todos os seus cargos. Se essas informações que a P2 apresenta ao comandante ou aos superiores, se essas informações são repassadas aos oficiais promovidos e aos preteridos. Porque existem dois critérios para a promoção dentro da Polícia Militar. Um critério é de antiguidade e o outro por merecimento. Quando há por merecimento, será que a P2 influencia nessa decisão? Aí, se o senhor apresentar uma resposta a respeito desse assunto, que eu acho que seria a função precípua da própria atividade de informação dentro da Polícia Militar, e se essa informação chega ao conhecimento das pessoas que foram promovidas ou das pessoas que foram preteridas. Muito obrigado. A palavra ao coronel Túlio para a resposta por 5 minutos. Eu agradeço ao deputado Peniel pela abordagem feita com referência aos componentes. Eu concordo plenamente com a sua colocação, de que existe um ingrediente político e um ingrediente policial. E que, às vezes, essa confusão, que pode ser feita pela interpretação de um dos lados. Você pode fazer um levantamento qualquer e pode ser aproveitado politicamente, equivocadamente. O levantamento que a Polícia Militar sempre efetua, por lei, e não tem autorização para fazer outra coisa, é sempre o levantamento policial. Policial para fazer um planejamento de operações, policial para prevenir, para preservar a ordem, e nunca com a direção política. Nós abominamos isso, nós somos obedientes ao poder instituído, qualquer que seja ele. A Polícia Militar, há pouco tempo atrás, era do partido do governador passado. E ela de um partido agora, ela não tem partido, ela é obediente ao poder instituído. Por isso que o policial militar não deve se envolver em política, porque prejudica a corporação, com certeza, quando ele toma um partido. Então, todos os policiais militares têm muita clareza disso. E eu até digo que nós somos muito inocentes, não sabemos raciocinar politicamente. Se soubéssemos, por exemplo, saberíamos que nós temos uma força de 40 a 50 mil votos, que, se bem trabalhados, poderíamos fazer deputados federais, talvez até um senador da República, para defender a nossa corporação, até a favor da desmilitarização, como muitos propunham, que não é decisão nossa, e nem do partido, é uma decisão federal. Mas os policiais militares hoje têm consciência que uma desmilitarização prejudicaria no bolso deles, porque nós iríamos sair da Previdência Militar, iríamos então para a vala comum do INPS. Então, isso é um prejuízo, mas nós propugnamos que a polícia deve ser uma polícia única, sim, onde cada um pudesse fazer a parte de investigação, ou mesmo, e vice-versa.
Mas quanto à pergunta sobre a promoção de oficiais, e aqui tem grande parte dos oficiais aqui, que aqui compareceram, que mais uma vez eu agradeço, eles têm consciência plena que os critérios de promoção é um regulamento federal, onde toda a alteração do policial, ela é publicada em boletim ostensivo. E mesmo boletim reservado, mas ele toma conhecimento do boletim, porque é reservado para publicar para toda a corporação, mas circula no meio de todos os oficiais. E quando ele comete, por exemplo, uma falta, que essa falta vai para um boletim reservado, para preservar, para amanhã poder dar a esse oficial uma possibilidade até de recuperação, ele toma conhecimento. Os critérios de promoção são critérios pré-estabelecidos, a comissão de promoção de oficiais não se vale de nenhuma ficha, até porque hoje, pelo habeas data, qualquer oficial, qualquer soldado, qualquer sargento, qualquer parlamentar, qualquer cidadão comum pode solicitar a sua ficha. Se houver, nós informaremos prontamente, e não é lá esse aspecto não é relevante, não existe mesmo esta informação dada pela segunda seção do Estado-Maior para o processo de promoção. E o que eu teria para dizer, eu não sei se respondi a sua pergunta inteiramente. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Enquanto tiver gente para perguntar, vai perguntar. Senhor presidente, comandante da Polícia Militar, senhor diretor do Serviço de Informações do Distrito Federal, companheiros servidores aqui presentes, deputados, policiais militares aqui presentes, que nos honram muito. Abrir esse debate aqui na casa realmente é fundamental para que a gente entenda como está organizado a Polícia Militar e todo o esquema de segurança que se desenvolve no Brasil em relação aos cidadãos. Eu acho que o deputado Peniel colocou um assunto que eu, como líder do governo e também do Partido dos Trabalhadores, tenho aqui que reafirmar. Nós sempre defendemos que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que o Corpo de Bombeiros, enfim, que o conjunto das forças policiais no Distrito Federal e no país prestem assistência policial no sentido de preservar a vida, no sentido de conter a violência, no sentido de construir uma sociedade cidadã. Essa é a nossa filosofia. Com relação à informação, nós sabemos que todas as pessoas que detêm informação detêm poder. E me preocupa muito como é utilizada essa informação dentro do governo. Eu acho que essa é a avaliação que nós temos que fazer aqui. Nós temos certeza que o serviço de informação existe desde que existem as corporações militares, que existe a segurança pública. Informações estas que, em muitos momentos, servem, inclusive, como papel preventivo de uma ação contra, inclusive, a população. Eu tenho certeza que, em muitos momentos, em situações de guerra, em situações de confronto, a polícia prestou informações ao Estado que tem o dever de prestar segurança aos cidadãos no sentido de defender a população. Mas, em muitos momentos também, estas informações se voltaram contra o povo e contra a democracia. E é esse tipo de conduta que nós execramos. Então, a minha pergunta ao comandante da Polícia Militar é se, com o novo governo, que sabe da existência de uma polícia que investiga, de uma polícia que muitas vezes não torna público aquilo que investiga, que só destina aquilo que investiga a algumas pessoas, se existe uma orientação nova nesse governo. Essa pergunta, para mim, é fundamental. Se, quando o senhor assumiu o comando da Polícia Militar, se o governador, através de seu secretário de Segurança, fez com Vossa Excelência a discussão de que o papel desta PM seria diferente. E qual é o papel que ela teria? Que tipo de informações nós, deste governo democrático popular, desejaríamos que tivesse? E gostaria também de lembrar aqui ao deputado que me antecedeu, o deputado Manuel de Andrade,
que fez acusações ao nosso governo, de lembrar a ele que o seu irmão foi a primeira pessoa que insinuou e que denunciou o seu envolvimento, o seu possível envolvimento com a máfia do Gama. Portanto, eu que participei da CPI das drogas, eu que sou uma parlamentar que conheço o deputado Manuel de Andrade da outra legislatura, quero aqui fazer o meu depoimento de que nenhum parlamentar começou a denúncia contra o deputado Manuel de Andrade. A denúncia contra o deputado Manuel de Andrade partiu das hostes de sua família. E essa verdade tem que ser reposta aqui. E o nosso governador fez coro daquilo que o seu irmão denunciou e que fez registro junto à Polícia Civil. Portanto, eu, como membro da CPI também, que não concordei com a postura da maioria dos membros, me afastei dela e não concordei com o relatório final. Mas como nós vivemos numa democracia, deputado Manuel de Andrade, eu acho que nós temos que saber ouvir, temos que saber acusar e nós temos que saber nos defender. Portanto, eu acho que esse depoimento aqui é no sentido de mostrar os dois lados da moeda, tanto de Vossa Excelência, que se sentiu ofendido, como também a origem das ofensas que lhe foram dirigidas. Tem que ser reposto a origem das ofensas. Portanto, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, por lhe conhecer já há muitos anos, é que faço essa retificação ao seu pronunciamento, sem que nenhum tipo de ataque venha nesse momento fazer a Vossa Excelência. Gostaria, portanto, terminando a minha intervenção e voltando ao assunto principal, que o comandante da Polícia Militar pudesse dizer da existência da P2, como está colocando aqui, suas funções e a mudança de orientação do governo anterior para esta polícia que hoje existe, a esse serviço que existe dentro do governo do Distrito Federal. Presidente, em razão de ter sido citado nominalmente e considerado, uma vez que nenhuma consideração foi da Lúcia Carvalho, eu pediria a Vossa Excelência o direito de resposta, porque fui realmente atacado pela deputada. A presidência vai conceder a Vossa Excelência 1 minuto. Presidente, eu quero apenas, não quero instigar a discussão, mas quero dizer, quem está sendo processado por calúnia é Cristóvão Buarque. Está sendo processado pelo STJ. E já não teve seu mandato suspenso, porque esta casa não teve coragem de votar até agora. Então, a prova inequívoca, e fica bem claro, que a acusação oficial partiu de Cristóvão. E muito mais ainda, a deputada correu da CPI para não ter que me dar um atestado de inocência tranquilo. Com vergonha, porque muitas pessoas têm medo de ser humilde, têm medo de reconhecer os seus erros. E volto a desafiar a deputada Lúcia. Busque prova onde quiser. E eu duvido que você ou qualquer um outro consiga contra Manuelzinho. Nem Jesus. Sabe por que Jesus não consegue? Porque ele não mente. O nosso Criador não é o pai da mentira. Porque, assim sendo, presidente, nem Jesus, deputado Lúcio Carvalho, não vai conseguir, porque ele não mente. Porque a mentira é coisa de Satanás. Aqueles que estão aliados com ele que conseguem mentir. Jesus não. Concedo a palavra ao Coronel Túlio para a resposta. Manelzinho, você entrou para a Igreja Universal, é? Entrou para a Igreja Universal? Eu queria responder à deputada Lúcia Carvalho sobre a orientação do governador no tocante às informações que ele achava necessário, então, como chefe da Casa Militar. Existe uma prática de circulação de boletins informativos entre os órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Secretaria de Segurança e mesmo todas as Forças Armadas. Alguns são de interesse do governo do Distrito Federal, como, por exemplo, se vai haver aqui uma manifestação onde vai ocorrer ao Distrito Federal inúmeras delegações. O Distrito Federal tem a obrigação de dar a segurança a esses manifestantes.
se vai haver a eclosão de um movimento grevista no dia seguinte, de rodoviário, por exemplo, e que a Polícia Militar terá, logicamente, de estar nos terminais rodoviários para evitar uma depredação, ou coisa que o valha, nós temos a obrigação de sabê-lo. Muito bem, esses boletins, e eu sou testemunha disso, mais de uma vez chegavam pela Secretaria de Segurança Pública, pelo senhor secretário, ao senhor governador. E ele não se interessava, e além de não se interessar, disse para o secretário que não queria saber de nenhuma informação a respeito de movimento sindical, porque de movimento sindical ele saberia pessoalmente. Então, eu sou testemunha desse relato. E ele tem absoluta certeza também de que a Polícia Militar, e jamais solicitou que a Polícia Militar fizesse algum tipo de investigação sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer instituição. Eu passo a presidência ao deputado Manuel Andrade para que eu possa apresentar as minhas indagações. Concedo a palavra ao deputado Jair Magela, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhor comandante da Polícia Militar, senhor chefe do Serviço de Informações, senhores praças, cabos, sargentos e demais membros da corporação, oficiais, quero dizer, senhor comandante, que eu tenho a convicção de que nós temos no Distrito Federal as melhores polícias do Brasil. Pelo profissionalismo, pela seriedade, pela honestidade destas polícias. E me refiro a todas elas. Tenho a convicção de dizer isso sendo parlamentar de segunda legislatura e, portanto, tendo estado nesta casa na situação, na condição de oposição e na condição de parlamentar que apoia o governo. Tenho uma história que não começa em Brasília. E, em outros momentos, tive a situação, eu vivi a situação de ser investigado pela P2 do meu estado de origem, Minas Gerais, por atividades políticas. E quero dizer que sou absolutamente contrário a esta função da Polícia Militar, seja em governos de direita ou em governos de esquerda, seja em governos que eu seja oposição ou que eu apoie o governo. Porque aquilo que não quero para mim, não quero para os meus adversários. E quero dizer que compreendo que o profissionalismo da polícia tem que ser levado às últimas consequências e a função de investigação deve se restringir à sua função de segurança pública. Quero dizer que não sou inocente ou ingênuo de achar que os governos não precisem de órgãos de informação, de inteligência, mas que não podem estes governos usarem os aparatos profissionalizados das polícias. Se o nosso governo quiser adotar um centro de informações políticas para si, que faça da forma que achar melhor, mas não usando os aparelhos policiais. Eu quero dizer que ouvi atentamente as informações do senhor, que disse que a Polícia Militar, a P2,
não investiga parlamentares.